Olá, turma! Vamos à primeira parte da nossa revisão de Química, tá? Relembrar os pontos mais importantes desse bimestre, para que na próxima aula a gente finalize essa revisão, ok? Então vamos lá. Nós começamos falando sobre substância, né? E nós falamos que as substâncias são os materiais que têm propriedades, têm características, né, bem definidas, praticamente constantes. Quando a gente fala das substâncias, por uma questão dela ter características, né, propriedades definidas e ser constante, nós sabemos que elas podem ser expressas, podem ser representadas pelas fórmulas químicas, certo? E aí, quando nós falamos de substâncias, nós falamos que elas podem ser classificadas de duas formas, né? Elas podem ser substâncias simples ou elas podem ser substâncias compostas. A gente agora vai falar sobre a substância simples, né? As substâncias simples são aquelas que as moléculas são formadas por um único tipo de elemento químico. Lembrando que esse elemento químico, ele pode aparecer várias vezes, mas é um único elemento químico, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala do gás oxigênio, que é o gás que a gente respira, qual é a fórmula química dele? O2. Pô, mas eu tenho 2 oxigênio, mas é somente o oxigênio. Ele poderia aparecer 50 vezes, né? Claro que não vai rolar uma ligação aí. Mas mesmo se fosse 50 vezes, seria só o oxigênio. Então, é uma substância simples, ok? Já ainda em substâncias simples, a gente vai falar da alotropia, né? Quando a gente fala da alotropia, o que é alotropia? É quando um mesmo elemento químico, com que a forma com que ele se arruma, com que ele se arranja, ele consegue originar duas substâncias ou mais, tá? Que são chamados de alótropos. Então, nós falamos que no caso do oxigênio, ele consegue formar o gás oxigênio, que é o O2, e ele também consegue formar o gás ozônio, que é o O3, né? No caso do carbono, na alotropia do carbono, ele forma o grafite e ele também forma o diamante, ok? Já a substância composta, o que é substância composta? Se a simples ela é formada por um único tipo de elemento químico, a composta vai ser formada por dois ou mais átomos, tá? De elementos químicos. Isso aqui eu tenho uma variedade, tá? No caso do gás carbônico, qual é a fórmula química dele? É CO2. Significa que eu tenho aqui o carbono e tenho oxigênio. Se eu tenho dois elementos químicos diferentes, eu já sei que eu tenho uma substância composta, ok? E depois nós também falamos um pouquinho de mistura, né? Quando nós falamos de mistura, nós falamos que a mistura ela vai ser formada por duas ou mais substâncias, tá? Como ela é uma mistura, ela não tem uma fórmula química porque ela é variável, tá? Então eu não posso expressar uma mistura por uma fórmula química, porque ela é variável de acordo com as substâncias que estão sendo misturadas nela. E falamos que as misturas são classificadas em dois tipos, homogênea ou heterogênea. A mistura homogênea, ela apresenta uma única fase. Significa que quando você olha, você vê um único aspecto. Você olha, parece que é uma coisa só, tá? Por quê? Porque ela só tem uma fase. Já a mistura heterogênea, ela não tem essa aparência uniforme, tá? Você consegue ver nela como se fossem divisões, que a gente chama de fase. Então, ela vai estar apresentando duas fases ou mais, tá? Então, mistura homogênea. Quando eu olho para o leite, eu olho para ele, eu vejo uma coisa só. Quando eu olho para um sabonete, eu olho para o sabonete, eu vejo uma coisa só. Uma única fase é uma mistura homogênea. Já na heterogênea, não. Quando eu misturo água e óleo, eu consigo ver que a água e o óleo não estão se misturando. Então, eu tenho duas fases aí, certo? E também falamos um pouquinho sobre a questão de sistemas materiais, né? O sistema material, ele vai ser empregado para caracterizar qualquer porção limitada de matéria que se queira estudar, tá? E aí os sistemas materiais são classificados de acordo com o seu aspecto, que é homogêneo ou heterogêneo, tá? Então, na verdade, você pega uma parte daquilo que você deseja observar, que você deseja estudar. Isso é um sistema material, ok? E aí, como exemplo, a gente tem, como exemplo de homogêneo e heterogêneo, né? A gente tem aí de homogêneo água com álcool. Quando você olha, parece que é uma coisa só, uma única fase homogêneo. E aí eu tenho água mais sal é homogêneo, porque eu vejo uma coisa só. Mas quando eu jogo areia nessa mistura, aí eu já tornei isso heterogêneo, certo?
Só que os sistemas materiais, eles também podem ser classificados de acordo com o número de diferentes aspectos, né, que são as fases, e também as substâncias que estão presentes aí, tá? Então, nesse primeiro exemplo aí, quando eu pergunto quantas fases tem a água, primeiro eu posso te perguntar, classifica para mim, homogêneo ou heterogêneo esse primeiro exemplo. Aí tu vai olhar, pô, eu tô vendo água, areia e óleo, tá tudo separado, é heterogêneo, beleza. Quantas fases isso daí tem? A fase é visual. Então, você tem quantas fases? 3 fases, né? Quem são elas? O óleo, a água e a areia. Mas quantos componentes tem aí? Poxa, também tem 3 componentes, né? Que é a areia, a água e o óleo. Já no segundo exemplo, ó, água e sal de cozinha. Quando eu olho, eu tô vendo uma única fase. É homogêneo, tá? Se é homogêneo, obrigatoriamente tem uma única fase. Mas quantos componentes tem? Embora tenha uma fase, tem 2 componentes, que é água e sal, ok? E aí, para fechar, a gente só vai terminar definindo algumas linguagens que a gente já utilizou, né? O que é fase? É toda a porção fisicamente homogênea de um sistema material, tá? E o componente é todo qualquer tipo de substância pura que está contida num sistema material, ok? Aqui a gente fecha a primeira parte da nossa revisão de química, tá? Porque na próxima a gente vai tá focando na questão dos métodos de separação. Então, nessa primeira revisão, a gente falou de substância e mistura. E na segunda revisão, como separar essa mistura que já foi feita, ok? Beijo para todos e até mais.